Fala galera, beleza? Aqui é o professor Leandro Vieira. Neste vídeo eu vou estar explicando aqui com relação à atividade número 2 de geometria do sétimo ano, tá? A gente vai ver aqui alguns movimentos de isometria, tá? Vamos ver os movimentos de translação, rotação, tá? E de reflexão. Vou começar aqui pelo movimento de translação, pessoal. Então a gente vai fazer o movimento de figuras, tá? Imagine que a gente tem aqui o nosso trenzinho e a gente vai movimentar ele aqui ao longo desse eixo horizontal, tá? Vamos supor que a gente vai movimentar ele aqui para a esquerda, ó. Tá vendo? Movimentamos ele para a esquerda. Podemos movimentar ele para a direita, perdão, né? Agora vamos movimentar para a esquerda. Podemos aqui, ó, movimentar para cima nesse outro eixo, para baixo, tá? E não precisa ser só eixo horizontal e vertical, podemos adotar aqui outros traçados também, tá? Podemos aqui utilizar esse eixo diagonal, né? Tá vendo aqui? E uma característica desse tipo de movimento, pessoal, é que a nossa figura, ela nunca vai ficar de cabeça para baixo. Tá vendo aqui, ó? Se eu movimentar o trenzinho para a esquerda, ou se eu movimentar o trenzinho para a direita, olha só. O trenzinho está da mesma forma, né? Tá vendo? A cara do trenzinho está para a esquerda, a chaminé está para cima. O trenzinho ele nunca fica ao contrário. Essa carinha aqui, ó, ela nunca vai ficar para a direita. A chaminé do trenzinho nunca vai ficar do outro lado, nunca vai ficar para baixo. Então a grande característica desse tipo de movimento é que a figura ela não se altera, tá? Ela se movimenta aqui tudo, mas ela não se altera, beleza? Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Eu movimentando o trenzinho aqui para a esquerda, por exemplo, uma característica desse tipo de movimento é que todos os elementos da figura ela vai ter andado o mesmo tanto, né? Vamos supor aqui que essa roda aqui, ó, ela andou 3 centímetros para a esquerda. O rosto do trem também vai ter andado 3 centímetros para a esquerda. Mesma coisa com todos os outros elementos aqui da figura. A chaminé também vai ter andado 3 centímetros. O telhadinho aqui a cobertura do trem também, assim por diante. Tá legal, pessoal? Talvez você deva estar aí se perguntando, professor, mas eu já vi em geografia movimento de rotação, de translação, o que tem a ver com a Terra isso? Olha só, pessoal, com a Terra um pouquinho diferente, né? Ao invés dela fazer esse traçado aqui, ó, vertical, horizontal, o traçado aqui que a Terra vai fazer, né? Essa rota que a Terra vai fazer é uma rota elíptica, tá? Então vamos supor aqui, ó, que a nossa Terra ela vai só fazer esse movimento, tá? Ela não vai girar em torno de si mesma, né? Que é o de rotação. Então ela vai aqui, ó, vai fazer esse movimento. Perceba aqui, ó, se a Terra fizesse somente esse movimento, ó, tá vendo que a gente está olhando aqui para a América do Sul, aqui para o Brasil, a gente nunca vai ver a Austrália aqui. Por quê? Porque esse movimento é somente o de translação, né? Como se o Sol estivesse aqui ao centro, né? Então, conforme aqui a Terra vai se movimentando nessa trajetória elíptica, a Terra não se altera. Tá vendo aqui, ó, o Brasil está aqui e a gente nunca veria o outro lado do globo, tá? Só que nós sabemos que a Terra não faz somente esse movimento de translação, ela também faz o movimento de rotação. Então, além desse movimento que eu estou fazendo aqui, ó, de translação, né, que é ao redor do Sol aqui, ela faz o de rotação também, tá bom? Então perceba aí, ó, mais uma vez, a figura ela não muda. Tá vendo que aqui a Terra, no caso, ela não vai ficar de cabeça para baixo, ou ela não vai girar aqui. O de translação é somente ao longo de um traçado, tá bom? Que no caso elíptico. Olha só, pessoal, vamos ver o outro movimento, tá? Movimento de rotação. Movimento de rotação, ele vai acontecer em torno de um centro de rotação. Vamos supor que a nossa bolinha azul aqui, ó, é o nosso centro de rotação. Vamos supor que a nossa figura inicial seja essa daqui que eu selecionei, tá? Quando essa figura for girar, ou para a esquerda ou para a direita, né? Vamos pegar aqui que ela vai girar no sentido horário, né? Então, quando ela girar um pouquinho aqui, ó, ela vai cair
nesse sentido aqui. Perceba, pessoal, que diferente do movimento de translação, a nossa figura alterou a sua inclinação. Tá vendo aqui, ó, que a figura estava reta, que ela já virou um pouco, né? Já está meio torta, né? Olha só, se a gente está aqui e ela continua girando, né? Rotacionando ao redor do centro de rotação da bolinha azul, ela vai cair agora aqui mais ou menos, né, nessa figura aqui, desse formato. Tá vendo aqui, ó, que ela já está quase de cabeça para baixo, tá, pessoal? Então ela vai girando. Daqui, ó, se ela girar mais um pouco, ela vai cair aqui, ó. E aqui ela já está de cabeça para baixo, pessoal. E assim vai até chegar aqui novamente, tá? Uma característica disso aqui, pessoal, se a gente pegar aqui o olhinho esquerdo na nossa figura, por exemplo, vou pegar aqui o olhinho esquerdo, e se a gente medir o olhinho esquerdo até o centro de rotação, essa distância que a gente vai obter aqui, ó, é a mesma distância de qualquer uma das outras figuras, se a gente pegar o olhinho esquerdo também. Vamos supor aqui, ó, peguei o olhinho esquerdo, medi até o pontinho azul, deu 2 centímetros, vai. Se eu pegar essa outra figura aqui, ó, e pegar o olhinho esquerdo e medir até o centro, vai dar 2 centímetros também. E assim por diante, tá? Isso funciona para qualquer elemento. Se eu pegar a boca, por exemplo, vamos pegar essa figura. Se eu medir a boca até o centro de rotação, vai dar 3 centímetros, por exemplo. Se eu pegar qualquer outra figura aqui e medir da boca até o centro de rotação, também vai dar 3 centímetros. E olha só, esse centro de rotação, ele não precisa estar fora da figura. Ele pode estar dentro da figura, tá? Ou na ponta, ou no meio, onde você quiser. Eu fiz um outro exemplo aqui, ó, com uma outra figura, um coração. Vamos supor que esse coração aqui, ó, a princípio ele está na forma habitual dele, né? E a gente vai colocar o centro de rotação aqui no biquinho do coração. Vamos supor que esse coração ele vai girar aqui anti-horário, né? Vai girar aqui para a esquerda, tá? Se ele girar aqui 90 graus, ele vai cair aqui mais ou menos, certo? Olha só que legal. Girou, já deu um tombo, tá vendo? Quando a gente rotaciona, a figura ela já se altera aqui com relação à sua inclinação, ó. Aqui essa curvinha aqui estava para cima, agora aqui essa curvinha aqui já está para a esquerda. Se eu continuar nesse movimento, nessa mesma direção, anti-horário, pegar esse coração e girar mais 90 graus, ele vai ficar aqui dessa forma aqui, ó. Ó que legal. E se a gente pegar esse coração, continuar girando no sentido anti-horário, se a gente girar mais 90 graus, ele vai ficar aqui, ó. E aí perceba, pessoal, que a gente consegue formar outras figuras, tá? A gente pode tanto movimentar aqui, né? E aí já não teria mais essa figura, ficaria só com a figura rotacionada. Ou a gente pode aqui, ó, criar outra figura, né? Aqui no caso eu criei, né? A cada movimento que eu fiz, eu permaneci a figura anterior criando uma nova figura, tá bom? Então nós podemos concluir também que as novas figuras aqui que a gente rotacionou, elas são congruentes à figura original, né? O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que ela é do mesmo tamanho, tem as mesmas medidas, tá bom? É exatamente a mesma figura, ela só está tombada aqui, só está com uma inclinação diferente, tá legal? E olha só, para a gente finalizar aqui, o último movimento, o movimento de reflexão. Então a gente vai fazer primeiro com relação a uma reta e depois a gente vai fazer com relação a um ponto. Pessoal, pensa o seguinte, se reflexão, né, se você vê a sua imagem no espelho, a imagem está sendo refletida, certo? Então vamos supor que essa reta nossa aqui seja como se fosse um espelho, tá? Aqui eu tenho o Pac-Man, está olhando para o espelho, e aqui é a imagem do Pac-Man, certo? Olha só, pessoal. Perceba que a imagem espelhada aqui, a imagem refletida, o que acontece com ela? Diferente lá da translação, que a imagem ela não se altera, aqui ela vai se alterar. É como se ela tivesse dado um giro aqui, ó. E aí, ó, tá vendo que a boca aqui, ó, do Pac-Man está para a direita? Aqui na reflexão dele, a boca ficou para o lado esquerdo, tá vendo? Então tudo vai mudar de lado, tá? Então a costa aqui do Pac-Man está do lado esquerdo, a costa vai ficar do lado direito e assim por diante, tá bom? E aqui um detalhe, pessoal, essa distância desse Pac-Man até o espelho
e a imagem do seu reflexo até o espelho, ela vai ser, essa distância ela vai ser igual, tá bom? Se aqui do Pac-Man até o espelho tiver aqui 1 metro, essa distância até o seu reflexo vai ter 1 metro também, tá bom? Agora, pessoal, um pouquinho mais difícil, se a gente for fazer uma reflexão com relação a um ponto, olha só o que vai acontecer, pessoal. O Pac-Man nosso aqui, que está de cabeça para cima, ele vai ficar de cabeça para baixo e vai lá para o outro lado, tá? Eu vou pegar essas retas auxiliares aqui, só para a gente ver um detalhe aqui, ó. Vou colocar aqui e vou colocar essa outra aqui, ó. Olha só, pessoal, por que eu coloquei essas retas aqui? Só para você entender. Tá vendo aqui a parte superior da boca do nosso bichinho aqui, do Pac-Man? Ela veio aqui, ó, para baixo. Então, aqui estava em cima, veio para baixo. E a parte inferior da boca, né? Ela veio aqui, ó, pro lado de cima. Então você vê que ficou tudo invertido, né? O olhinho estava para cima, agora o olhinho está para baixo, tá bom? Uma outra forma de você pensar essa reflexão em relação a um ponto, pessoal, é como se tivesse feito duas reflexões em relação a uma reta, tá? Então aqui, ó, a gente viu lá no princípio que o Pac-Man, se ele estiver olhando para o espelho, né, aqui para a nossa reta, vai gerar uma figura dessa forma, né? Boquinha que estava na direita, fica na esquerda. A costa estava na esquerda, as costas ficaram aqui na direita, tá? E aí, imagine que nós colocamos um outro espelho aqui, ó, no reflexo do Pac-Man, e vai gerar uma outra imagem aqui embaixo, né? Com a mesma distância, tá? Desse Pac-Man aqui para esse outro aqui. Então é como se esse Pac-Man já do reflexo estivesse aqui olhando para esse espelho e refletisse uma nova imagem aqui embaixo, tá? Então olha só, ó, o olhinho que estava para cima ficou para baixo. Então é como se houvesse duas reflexões aqui, tá? Beleza, galera? Espero ter ajudado aí. Muito obrigado. Qualquer coisa, mande suas dúvidas aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.